Hoje, 25 de março de 2009, Projeto Memória História Oral, da Fundação Arquivo e Memória, conjuntamente com a Unimonte. Boa tarde, senhor Lamir. Boa tarde, seu Betão. Aqui quem está falando é Roberto Tavares, historiador da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Tem um lado aqui o historiador Dionísio de Almeida e um dos coordenadores também, o professor Cláudio de Lorena, também faz parte da coordenação do Projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, com Unimonte. Seu nome completo, data de nascimento? Lamir Vaz de Lima, nasci em Santos no dia 9 de março de 53. Nome de pai, de mãe, como que eles vieram a Santos? Meu pai se chama Mauro Vaz de Lima, era açougueiro, filho de açougueiro. A minha mãe é Ivete Rocha de Lima, né, uma descendência de uma índia amazonense com holandês. Nasci, né, numa família que vivia com dificuldades na época, né? Uma família normal da cidade. Que bairro? Nasci na Bacia do Macuco. O meu avô era também açougueiro, meu pai trabalhava com ele. Eram simpatizantes do Partido Comunista, né? Davam suas contribuições. É isso. A infância, você estudou aonde? Bom, com 6 anos de idade, nós mudamos para São Vicente. Então eu comecei a estudar no Instituto de Educação Martim Afonso, né? Fiz ali o primário e comecei o ginásio lá, né? Até 1968. E depois estudou aonde? Não, depois, em 68, em função da repressão, o meu pai acabou sendo confundido, teve preso no exército, lá naquela época do Erasmo Dias, aquela coisa. E, vamos dizer, o trabalho, né, dele acabou sendo desmontado, perdeu, né, o açougue que fazia, o meu avô estava doente, não trabalhava. Nós retornamos para Santos, em 68 mesmo, já, quer dizer, para 1969. Então fui morar com uma tia, minha mãe com outra tia, enquanto meu pai permaneceu preso, né? O meu avô começou a trabalhar em Vicente de Carvalho, e nessa época eu comecei a ajudá-lo. Então fiquei um período aí que eu parei de estudar mesmo, saí de lá e vim para cá. É um período que a gente ia de madrugada para Vicente de Carvalho, para abrir açougue, o açougueiro em Vicente de Carvalho, e também eu me lembro que eu ficava naquela barca de Vicente de Carvalho, tinha um jornal clandestino, era a Voz Operária na época, né? Então eram números atrasados e tal, não sei de que maneira meu avô levava lá para o açougue e devia distribuir para algumas pessoas, não me lembro, e quem levava era eu, entendeu? Era uma forma de, talvez, não passar desapercebido isso. Eu me lembro muito bem dessa coisa. Depois meu pai saiu da prisão, retornou ao trabalho, eu voltei a estudar no Primo Ferreira, né? 68 tem um marco interessante, porque nós morávamos em São Vicente e tinha um círculo de amigos do meu pai, do meu avô, que eram muito ligados ao Partido Comunista na época, e teve uma festa em 25 de março de 68, né? Era a comemoração do partido, era uma festa clandestina, devia ter umas 40 pessoas na época, e meu pai me levou. Que bairro que era lá?
Hã? Que bairro que era? Eu não lembro o bairro que era. Vocês moravam onde, São Vicente? Morava em São Vicente. Mas que Era bairro ali, você morava em São Vicente? A Frei Gaspar, ali Vila Margarida, aquela parte depois da linha do trem, né? E era uma espécie assim de uma pequena gráfica, né, que tinha um galpão. E teve lá um ritual, né? Então, quando eu cheguei naquele ritual, então, né, tinha as pessoas, né, naquela mesa, tinha um pôster do Lenin, do Marx, né, uma flâmula, né, do Partido Comunista, foice e martelo, e uma pessoa que falava, e depois tocaram a Internacional, né, cantaram junto à Internacional. Aquilo me fascinou, entendeu? Muito pelo simbolismo de tudo aquilo, né? Era uma coisa bonita, né, de se ver, de entusiasmado. Então, a partir dali, vamos dizer, culturalmente, essa referência do comunismo, da luta do Partido Comunista, passou a ser uma referência minha, né, cultural, porque a partir disso vem aquela primeira iniciação, ler Subterrâneos da Liberdade, né? E é um processo, na verdade, cultural que você vai adquirindo e depois você começa a ler os livros mais teóricos, Marx, Engels, Lenin, né? Então, eu estou fazendo esse parênteses porque tem muito a ver com a volta para Santos, quando eu fui estudar no Colégio Primo Ferreira, não é isso? Ali no Primo Ferreira, né, já em Santos, vamos dizer, essa coisa cultural do Partido Comunista era muito forte. Você se dizia militante do Partido Comunista, mas não era organizado numa célula, né? Então eram grupos autônomos que se organizavam com aquela orientação. E ali que começou, nesse colégio Primo Ferreira, uma ação mais vinculada à ideia, vamos dizer, de sermos uma base do Partido Comunista, e passamos a atuar, né, naquele momento no movimento cultural, formamos um grupo de teatro de momento, constituímos uma espécie de núcleo mesmo, né, que se reunia, a gente fazia muito debate entre nós, cultural, de livros, essas coisas. E aí já começou uma militância política muito forte, né? Aqui, ó. Você olha para... Lamir, você olha para a Câmara. Tá. Então, acho que a partir dali um pouco a história da minha vida pessoal ficou muito condicionada à ideia do Partido Comunista, à ideia da Revolução Social e os símbolos culturais que expressavam, vamos dizer, essa corrente de pensamento, né? Aí começam histórias muito pitorescas, por exemplo, isso já... em 1975 houve a prisão, né, dos dirigentes comunistas, né, morte, aquela coisa toda, né, e se criou realmente a ideia de que não temos mais Partido Comunista, né, foram perseguindo. E aquele grupo que veio ali do Primo Ferreira, do movimento cultural, a gente falou, bom, se não existe, nós vamos fazer. Você entendeu? Foi uma coisa mais ou menos assim, e fizemos uma divisão de tarefa, né? Marco Antônio mais no movimento cultural, o Chico passa a atuar no movimento estudantil, e eu vou atuar nos partidos políticos, né? Veio a eleição de 1970, já nesse processo todo, acho que foi a grande vitória né? Já teve uma 74. Então, desculpe, 1974, que é nesse período, é isso mesmo, é a grande vitória do MDB, e se criou uma referência também política na cidade, a partir da atuação parlamentar, que era o Gatti e Fabiano, né, dois vereadores que saíram a deputado federal, o Gatti e o Fabiano estadual. Então, aquilo convergiu, principalmente o nosso movimento, para essa ação mais político-partidária, através do MDB, mas com a ideia de organizar o Partido Comunista, né?
e logo depois foram aquelas quedas com a morte do Exorgue. Aí nós tiramos como linha articular a juventude do MDB, que era uma tarefa, vamos dizer, que estava nos documentos dos comunistas, aquelas coisas e tal. E muitos companheiros tinham saído da prisão, né, já depois da morte do Exorgue, e a gente nessa formação, né, desse grupo, né, uma espécie de grupo dirigente que se auto-intitulou sem nenhuma legitimidade, a gente tirou uma resolução de reorganizar o Partido Comunista, né, via o MDB, mas com um corte. Quem já foi preso ou tinha suspeita na cidade que era do Partido Comunista, não vamos trazer para a organização. Essa orientação equivocada, mas tinha muito aquilo da segurança, né? Os companheiros caíram, então, sei lá. E isso começou esse trabalho de fortalecimento do MDB, das lutas gerais, com também a construção do PCB em Santos. Aí nós tivemos uma resolução, como é que vamos fundar a juventude do MDB, né? Nós tínhamos uma referência em São Paulo, que era o Alberto Goldman, hoje vice-governador do Estado, né? Era um candidato que foi apoiado pelo Partido Comunista, sempre atuou com o Partido Comunista, foi militante do Partido Comunista, mas estava entre aqueles que a gente via como perigo, né? Nós temos que conversar, mas sem abrir muitas coisas e sem trazê-lo para a organização. Bom, ficou comigo a missão de conversar com o Goldman na Assembleia, né? Ele não me conhecia, nem eu, né? Então, cheguei lá, insisti e fui falar com ele, né? Acho que cheguei, o que você quer, aquilo? Eu falei, como não? Aí eu, um pouco entusiasmado, eu falei, olha, nós somos um grupo de jovens, queremos formar o Partido Comunista em Santos e queremos o seu apoio para isso. Nossa ideia é formar a juventude do MDB. Ele deu um pulo na cadeira e falou, não tem nada a ver com o Partido Comunista, não. Vocês querem formar um grupo de jovens para fazer o MDB, vocês façam e tal, né? E aí agora, a ideia era trazê-lo, você entendeu? E aí fizemos um debate, que forma a gente traria o Goldman, né? Coincide com um processo, eu não me lembro se era do DEA, o que era um debate com o Moacir de Oliveira, né? Eu não sei que rolo a gente fez para introduzir o Goldman também nesse debate, né? Ainda não tinha, que a ideia era ele vir nesse debate para lançar a juventude do MDB. Eu não tenho, talvez o Betão esclareça melhor essa parte, mas ali foi o grande momento de iniciação política mais pública. Através da juventude do MDB, nós começamos a trazer alguns companheiros que tinham caído para o debate político e começamos a montar a organização do partido também em Santos a partir daí, né? E o MDB passou a ser aquele grande instrumento de ação, né? Nessa coisa de reorganização do Partido Comunista. Foi quando, nesse período, aí eu fui eleito presidente da Juventude do MDB, nesse período também, a gente já traça um plano de ação para a cidade que passava por uma candidatura do Milani para ser deputado estadual. Lamir, vocês estão organizando o Partido Comunista de uma maneira informal. Quando formaliza isso? Então, é isso que eu vou te falar quando formaliza, né? Bom, sendo presidente da Juventude do MDB, eu comecei a encontrar instrumentos para fazer política e buscar contato com o comunista. Aí eu tinha casado com uma companheira que era de São Paulo, né, a Dagmar Menichetti, era psicóloga. Nos casamos, ela ficou em São Paulo, eu fiquei em Santos, ela conseguiu transferência aí, né, para a saúde mental do Estado, aí viemos morar junto. E ela um dia chega em casa, eu estava morando em São Vicente nessa época, já era presidente da Juventude do MDB, de Santos,
ela me vem com um livro, uma revista escrito assim, Saúde e Debate. E falou, não, que negócio legal e tal. Aí eu peguei aquela revista e estava lá, coordenada por Davi Capistrano Filho, que foi prefeito aqui da nossa cidade, né? Bom, aí eu falei, eu senti um cheiro de Partido Comunista, porque eu não conhecia pessoalmente Davi, mas sim a referência do pai dele, né? Aí eu comecei a convencer a minha companheira para a gente organizar o SEBS, o Centro de Estudo Brasileiro de Saúde, aqui em Santos. E, de toda forma, ela tinha muita dificuldade de agir nesse sentido, e ela ia nas reuniões do SEB, eu comecei a mandar bilhetinho para ela, dizendo que era presidente da Juventude do MDB, e queria falar com o Davi Capistrano, né, para organizar o SEBS em Santos. Em casa. O Davi, na época, era diretor do centro, aqui no Vale da Ribeira, de saúde e tal, né? Aí eu falei, como é que eu vou abrir o diálogo do Partido Comunista ali com as pessoas que eu não conhecia, e o Davi, né, que era uma referência do pai dele, sem a Dagmar saber, que a gente era clandestino no casamento, entendeu? Ela não sabia desse trabalho de organização do PCB. Aí eu peguei um amigo como referência para introduzir um diálogo, para ver se o Davi se abria, né? Então veio o Davi, aqui depois veio a mulher dele, e mais aquele Vilas Boas lá, como é o nome dele? Roberto Vilas Boas, né? Ficaram em casa, aí eu abri, no meio da conversa, de como fundo do CEP, falei, poxa, Davi, eu tenho um grande amigo, que é o Cebola, né, de São Vicente, histórico do Partido Comunista, tinha sido preso, que tem falado muito de você. Aí ele chega e fala assim, eu senti, pelo cheiro daqueles bilhetes, que tinha coisa de Partido Comunista nisso. A minha esposa tomou um susto, né? Como assim? Aí ele sacou. Aí o Roberto pediu para ir no banheiro, né? Aí, quando volta, me vem com um dobrado de papel higiênico, alguma coisa escrita, me põe no bolso. Aí eu fui lá para ver o que era. Era um bilhete assim, camarada, nós estamos organizando o Partido Comunista no Estado. Podemos fazer um contato? Aí eu retorno, eu escrevo no papel e dou para ele. Falei, nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, né? Explicando, ele volta no banheiro e marca, que a gente costuma dizer, ponto, um local de encontro, né? E nisso vem para esse local de encontro o Biratã, né, que é também, né, foi presidente da Prodesan em Santos, companheiro do Davi. E começam a explicar a reorganização do PCB no Estado, né, com alguns contatos que eles queriam fazer em Santos. Nenhum desses contatos passava pela gente, que nos auto-intitulávamos organização. Aí fizeram uma discussão política com a gente do equívoco, daquela posição de não chamar os companheiros, porque a ditadura aprende e vocês ajudam mesmo, né, assim. E foi aí que começou o contato, reorganizamos a primeira comissão provisória do PCB, né? O Davi era o secretário-geral, né, de organização do Partido Comunista no Estado, e aí esse divórcio entre o trabalho legal da juventude começa a tomar outro contorno por uma ação política mais geral. Aí você contata com os metalúrgicos, contata com os estivadores, né? Eu passo a ser o assistente de um comitê universitário que fizemos, que o Edu teve aí falando com vocês, aí é que começa a desenhar, né, uma linha de política de organização combinada aí com a luta mais geral contra a ditadura, a interlocução com a cidade, né, que a gente fazia parte das direções do PCB, do PMDB, do MDB antigo, uma referência sindical muito forte na área cultural foi o Zé dos Metalúrgicos. Fala do MCP. Exatamente, porque nós tínhamos uma dificuldade em fazer reuniões com sindicatos para discutir luta sindical.
E aí tiramos uma resolução no partido de organizar um movimento de cultura pelos sindicatos, né, para atrair juventude e fazer política, né, organizar o partido, organizar a luta. E criamos um movimento de cultura popular que era coordenado pelo Zé, que era um... Como é o nome todo dele, Betão? Isso é Zé da Lua, não sei o Não, chamavam ele de Zé da Lua, ele era metalúrgico, né, era dirigente do sindicato. A partir desse debate com o sindicato é que a gente começa a construir em Santos aquela unidade sindical, né? Aqueles fóruns passaram de ser um fórum de discussão política, como passaram a discutir plataformas gerais dos trabalhadores na cidade e organizar uma série de lutas, né? Que combinava a luta na empresa com a luta política e a luta sindical, né? Quais os sindicatos participaram do NCP, os mais atuantes? Os mais atuantes eram aqueles que tinham uma orientação do Partido Comunista, como o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Petroleiros, né? Eram os sindicatos mais fortes, tá certo? Os outros, né, nós tínhamos muita presença no Sindicato Portuário, porque aí é assim, né? Essa rede que tinha em Santos, do Partido Comunista, liga com apoio, vamos dizer, dos advogados que tinham relações conosco nos vários sindicatos. Isso ia construindo essa relação. Mas a vanguarda mesmo desse debate, no início, foi o metalúrgico petroleiro, né? Depois a gente faz o movimento que tira o Agualusa, né? Que era dirigente antigo no sindicato Administração, Beto, não lembro o nome. Bom, né, começamos a fazer alterações no movimento sindical, nas diretorias que eram mantidas desde a ditadura, né, do golpe, com as intervenções no sindicato. Eu, na época, fui trabalhar numa grande empresa que era Staff Engenharia, né, tinha 2.000 trabalhadores. Né, eu era do departamento de controle, muito ligado à contabilidade. Você era contador, você? Não, nunca fui formado, porque... mas como eu trabalhei em escritório de contabilidade, tinha o conhecimento da coisa, né? O gerente era contador, ele que ensinava os balanços, e a gente criou para me legitimar na empresa, um departamento de planejamento e controle, que cuidava das contas, né, da contabilidade. E nesse período fui substituir a contadora, que engravidou, saiu, né, que depois tem uma outra relação aí dela, que a gente articula com teatro, começa a trabalhar com Capitães de Areia, entra o Guilherme, né, que é o que passa a namorar com ela também. Aí o Betão, essa história, ele conta melhor, né? Então naquele momento na empresa, o que eu faço? Né? Sou um cargo de confiança e precisava montar o contato com as bases dos trabalhadores. Aí a gente cria a Associação Cultural dos Trabalhadores da Staff Engenharia. A partir dessa associação cultural, nós começamos a fazer um trabalho de articulação da oposição sindical, mas já também por dentro do Partido Comunista, com companheiros que eram do partido, principalmente de Cubatão, né? E tiramos uma tática de rachar a diretoria e conseguimos fazer uma chapa, né? Você vê, uma posição que ficou muitos anos, e ganhamos as eleições no sindicato, né? Na convenção da categoria, eu não era... Quem é que vai para a diretoria, né? Eu não queria pela função que eu ocupava, era um trabalho clandestino, mas aí a base queria que eu fosse para a diretoria do sindicato. E acabou prevalecendo essa indicação, isso criou constrangimento na empresa que eu trabalhava, né? E o pessoal, e nós estávamos já dentro de uma luta interna grande no Partido Comunista, e o pessoal, para me isolar um pouco politicamente, me manda para dirigir a subsede de Cubatão. De certa forma, me joga para dirigir num lugar de muita movimentação, né,
de concentração de trabalhadores da construção civil que trabalhavam na COSIPA, na Petrobras, né? E nesse período, né, no meio da divergência, a gente já estava numa grande disputa política dentro do PCB, que o Comitê Central veio de fora para o Brasil, aí resolveram que queriam a secretaria do partido em São Paulo e na capital, né, que era comandada pelo Davi, né. Nós já tínhamos uma reorientação naquela época, né, que começamos a aproximação com o Partido dos Trabalhadores, né, em função da luta sindical, principalmente a luta contra os decretos-leis, 2044, né? Nós entramos num debate aí nacional e formular a proposta de greve geral, né, no país, né? Me lembro que foi uma reunião que nós tivemos lá, nós tínhamos uma livraria, né, que editava a revista Presença, que era onde a gente tinha o comitê estadual, né? E então fizemos uma reunião com Lula, com Jacob Ittar, né, já discutindo. Eu dei um salto, vou ter que voltar aí, porque aí já tínhamos a autonomia de Santos, já tinha uma porrada de coisa. Né? Mas aí estou pegando uma história que é bem pessoal, né? Então, neste movimento, eu estava lá no sindicato e comecei a fazer uma porrada de assembleia na saída das empresas com os trabalhadores, de uma forma debatendo os problemas locais e também preparando já para essa greve geral, né? Aí teve uma paralisação que foi muito marcante, que foi dos trabalhadores na COSIPA, né? E nisso o regime ali endureceu, entendeu? Chamaram o presidente do sindicato e falaram, olha, isso não vai dar para continuar assim e tal. E saiu na imprensa. O presidente da época era quem? Era o Aquino, né? Mas isso também, isso foi o que me venderam para me chamar lá, você tem que parar. Hércules Correia, que era o dirigente sindical do PCB, com o Arnaldo Gonçalves aqui, né, articulando com a diretoria do sindicato para me afastar do sindicato. Esse era o jogo político. Aí aproveitaram essa coisa, o momento da luta, da organização da greve, reuniram a diretoria e falaram assim, Lamir, você está causando muito risco para a gente, né? Nós vamos te devolver para a base, você vai sair. Eu tinha dois caminhos. Ou articulava aquilo para uma luta interna dentro do sindicato, né, e desviava a nossa campanha salarial e o movimento de greve geral, ou aceitar, e aí eu preferi voltar para a empresa sem criar essa turbulência no movimento, e coincide aí com a empresa, né, falando, você não vai ser mais o nosso cargo de confiança, fui parar no almoxarifado. Aí eu acabei pedindo demissão, né? Isso coincide também com as eleições municipais aqui de Santos, que é da reconquista da autonomia, né? Depois da reconquista da autonomia. Então, antes disso, nós temos a luta da anistia. Mas antes então, isso foram na luta, vamos dizer, as lutas democráticas, né? Isso. Qual foi a minha presença nelas, né? Bom, a minha presença, na verdade, era de articulador, tá certo? Do que era a nossa linha política com as lutas em geral, né? E uma das resoluções nossas foi organizar o Comitê da Anistia. E tirar uma resolução. Isso, para ser fundamental, né, tem que ter a participação da igreja. Então, temos que falar com o Dom Davi Picão. Fui eu e o Milani falar com o Dom Davi Picão, né? O Milani meio ensaboado, aí eu abri o jogo, Dom Davi, nós queremos unir a linha do 6º Congresso do PCB com a Carta de Puebla, né? Queremos fazer esse comitê da anistia, a presença da igreja é fundamental para não ficar coisa como marcado da esquerda e tal, né? O Dom Davi falou, mas comunista, né?
Mas a gente não se dá bem, não dá bem com comunista, porque vocês defendem na pena de morte. Aí nós conversamos, mas isso foi inspirado na igreja, né, por causa da Inquisição. Foi um papo muito maluco aquele. Eu estava muito nervoso também. O Milani, que era a pessoa para falar, não falava o tema com o Bi. E a resolução do partido era falar em nome do partido, não era falar em nome do PMDB, entendeu? Então a gente vinha com aquela missão, né? Aí depois nos acertamos e ele falou, olha, faz uma coisa, convoquem a reunião, eu vou mandar alguém, né? Aí a gente também não queria fazer essa reunião pelo MDB, nem pela Juventude MDB. Fomos conversar com a Edina, né, em Direito, era presidente do Direito, para ela convocar essa reunião, que aí a gente articulava as pessoas para ir e o bispo ia, né? E ela fez isso, né? Essa reunião do Comitê de Anistia foi muito emocionante, né? Apareceu o Sérgio Servo, que depois veio ser vice-prefeito de Santos, né? Que dá um depoimento emocionante, né? E veio o representante do Dom Davi Picão, né? Que depois participa do Comitê da Anistia, que era o Fernando Jorge, né? Que depois vai ser dirigente do PT. Então, essa luta da anistia também coincide, porque foi em 77, né, que começou, com a campanha do Milani, né? E uma parte, vamos dizer, Fernando Jorge, Edmeia Ladivig, Thelma de Souza, a Beatriz Rota Rossi, vem participar dessa campanha, né, do Milani, não fomos eleitos. Esse grupo, né, começa a se articular politicamente com a gente, mas depois vai fundar o PT, né, que vira a Edmeia Ladivig, o presidente, aquela coisa. Foi tudo no meio desse ano de 78, né? E aí tem né, coincide também com, vamos dizer, o projeto de abertura do regime, né? Aquela abertura controlada para algumas conquistas um movimento democrático vai tendo, né? E isso tudo também tem a ver com a nossa vida política aqui local, né? E começa, né, a iniciativa do PMDB ser cada vez mais forte, né? Já está em debate a possível volta à eleição para os governadores e tal, e tem o caso da autonomia em Santos. A questão da autonomia em Santos tinha um problema, né, político, no grande debate, tá? Fora a mobilização, tudo isso, né, que se chamava Esmeraldo Tarquínio. Entendeu? Da eleição de Santos, né, com a possibilidade do Esmeraldo Tarquínio retornar prefeito, não era assimilado pela ditadura, né? Era um problema, né? O Esmeraldo tinha retornado à vida política, tinha sido presidente do MDB, presidente do PMDB, com nosso apoio, nós demos voto para ele conseguir, né? A articulação da direita na cidade era com Justo, né? Tivemos uma boa conversa, Esmeraldo Tarquínio, em casa, porque ele defendia do nosso voto para ser presidente, e uma discussão que a gente tinha, né, de que ele, na presidência do MDB, seria um elefante branco. Eu não ia ajudar as coisas, né, por ele ter esse estigma, né, de ser um cara que foi caçado, tudo isso. A tendência dele, conciliador como era segurar as coisas, né? Nós tivemos essa conversa, até porque tinha uma outra articulação já forte, para o Justo ser o presidente, do qual alguns companheiros nossos, como o Milani, internamente já estava defendendo isso, né? E aí tivemos um debate interno no PCB, ganhou a minha posição, né? Vamos com Esmeraldo Tarquínio, justamente por isso, por simbolizar a luta contra a ditadura e tal, né?
E aí vai né? Vamos caminhando para as eleições de 82, tem uma outra passagem em 82 que é interessante, que é assim, estava em risco as eleições de 82. Ela não podia não se realizar porque seria um profundo golpe na ditadura e ficou um processo de embaço, as campanhas não saíam. Aí o Partido Comunista tirou uma resolução que era assim, ó, para garantir as eleições, vamos lançar as candidaturas e começar as eleições. Isso bem no começo de 82. Né? E aí a gente... Como é que vamos enfrentar? Temos que ter um candidato. O Partido Comunista aqui, né, lançava tradicionalmente, nessa época dura da resistência, o vereador Moacir de Oliveira como candidato. Né? Eu era o secretário de organização do PCB de Santos. Com base nessa resolução, vamos lançar candidatura, né? Peguei uma parte do partido lá, dos petroleiros, convenci eles, né, a lançarem a candidatura do Silvino, que já estava afiliado no MDB, no PMDB e tal, como uma outra parte para lançar a candidatura do Reutemann, os estivadores e tal, os metalúrgicos para lançar a candidatura do Moacir de Oliveira, né? E ficou assim, precisamos de alguém, né, que cumpra aquele papel do Fabiano, não sei o que. Ela abriu uma discussão no partido quem era. Aí começou um movimento, né, lógico, por eu ser dirigente e tal, que eu devia ser candidato a vereador. Tinha duas coisas que impediam. Eu achava que não passava isso no partido, né, pela minha função ia criar um desgaste interno muito grande, e a segunda, eu não tinha saco para aquilo mesmo. Né. Aí eu inventei um processo de abrir candidaturas. Né. Fui lá com os estudantes e falei, pô, lance a candidatura do Eduardo Sanovics como esse candidato. Né. Peguei o Celso Manso, que foi dos psicólogos também, isso tudo internamente. Né. E eu tinha uma base grande que eu tinha feito nesse processo, no qual estava Alcindo Gonçalves. Aí eu cheguei e fui conversar. Não que o Alcindo era membro do partido, ele não era, né, até então. Né? Aí eu fui conversar com ele, que eu achava que ele tinha um perfil que, se ele trabalhasse essa plataforma, ele seria eleito vereador, né, e a gente conseguiria a maioria para ele dentro do Partido Comunista, se ele se filiasse no PCB. Aí não deu, né? Conversei com ele se filiou, porque a filiação não é assinar ficha, nada. As pessoas ali saberem que ele é militante do Partido Comunista, ele topou. Tá bom, vamos. Aí, pegando essa resolução, o que nós fizemos? Aí convenci os estudantes de que o Edu não era uma boa candidatura, vamos concentrar no Alcindo, e fizemos uma pichação na cidade. Era Franco Montoro, governador, Esmeraldo Tarquínio, prefeito, Gato, deputado federal, Milani, deputado estadual, e Alcindo, vereador. Aquilo pegou, você entendeu? Nós elegemos depois o Alcindo, que coincide com aquela repressão ao 7º Congresso do PCB, que invadem o Partido Comunista, não sei se vocês lembram, né? Com aquela matéria que sai, o Alcindo fica receoso e fala, amigo, não vou ficar mais no PCB, isso vai sobrar e sai. Ora, quando sai aquilo, né, vira contra mim como um grande problema, né? Que eu sou maluco, pega o cara, põe, tira, aquelas brigas internas, né? E também coincide aí com a ruptura com o PCB. A direção central intervém no comitê estadual, né, porque nós tiramos resolução pelas diretas, né, um grande debate interno, intervém. Eu, como era membro da direção estadual, então sou caçado também nesse processo, né, e nós fundamos um seminário nacional que era chamado À Esquerda, né. Esse é um processo de muito debate com o PT, aí, que, né, se consagrou na luta pelas diretas,
e já naquela greve geral do dia 21 de julho. Né? Tem mais alguma coisa importante? Assim? Mais autonomia, alguma coisa, como que deu a articulação da autonomia, alguma mobilização? A autonomia, ela foi um movimento crescente, né, Beto? Nós fundamos aquele Comitê pela Autonomia, né? Eu me lembro muito da presença do deputado Rubens Lara, né? Eu acho que é uma referência importante nessa história das lutas da cidade, principalmente com a abertura que ele tinha de diálogo com as esquerdas, né, da cidade. Sempre foi um mandato muito ligado, né, aos movimentos populares. Eu não me lembro bem essa parte. Nós fizemos um comitê, não foi isso? Fizemos um comitê pelas diretas, que juntou o sindicato, juntou os grêmios estudantis, juntou os partidos políticos, né? Fizemos uma grande passeata, né? Aquela que passou pelo túnel, não foi isso? O Betão vai lembrar mais disso daí, né? É que essa é uma época onde a minha participação dirigente na cidade tinha diminuído. Eu estava voltado completamente para o Partido Comunista, tinha largado a presidência da juventude do MDB, né? O Betão foi o presidente. Eu me lembro muito do movimento que o Betão e o Lara fizeram, que foi muito forte na época, que foi um cartaz do Lara Autonomia já, né? Que circulou a cidade. Morre o Esmeraldo Tarquino, né, nas eleições de 82, ele como candidato natural deixa de existir, né, e começa a ter uma disputa aí mais feroz dentro do PMDB, quem é o candidato. Né? Então, de um lado tinha a candidatura do Justo, que era apoiada pelo... Eu digo porque isso é importante da autonomia, esse episódio. O Justo era apoiado pelas forças conservadoras e por uma parte do PCB, né? E o Lara, a gente conseguiu uma articulação da juventude com o movimento sindical, com uma parte da bancada de vereadores do PMDB, na candidatura dele como candidato a prefeito de Santos. Então, a verdadeira eleição, né, o verdadeiro debate estava dentro do PMDB. E tinha a candidatura do PT e da Thelma, mas eu não me lembro, estava marcada, o processo eleitoral se daria numa determinada época. Né? Nesta época, que eu não me recordo, a candidatura do Lara era vitoriosa, você entendeu? A articulação da direita aqui da cidade, entendeu? Com o regime militar, né, foi fundamental nessa mudança de correlação de força, que foi prorrogar a eleição de Santos, só Santos, não é isso? Ou foi no Brasil? Não, foi só a cidade de Santos, deixou de ter aquela sua eleição, que foi o tempo suficiente para se buscar uma série de instrumentos para alterar essa correlação de força, né? Que caminhou por duas vertentes, uma da própria direita, né, combatendo o Lara, e outra fortalecendo o próprio PT na época, que tinha na candidatura da Thelma. Era uma forma de migrar votos do Lara, né, para a candidatura da Thelma. Então se criou na cidade, com o apoio da Tribuna, né, de todos os conservadores, a ideia da campanha milionária do Lara. A gente acompanhava bem a eleição, estávamos na coordenação da campanha do Lara, e a gente via, né, que essa prorrogação e essa nova política foi migrando os votos realmente do Lara para o PT e depois para o Justo, que a mídia também fez uma campanha, é a campanha dos pobres, entendeu? Foi uma batalha cultural muito interessante nisso, né? Porque descaracterizou realmente e o Lara foi derrotado, né? Mais alguma coisa nessa parte? Por mim não. Alguma coisa? Isso pode encerrar. Então, pessoalmente, eu saí da cidade
né, organizamos, fomos eleitos, né, na campanha da Telma, elegemos a Telma, eu fui, naquela época, interventor nas empresas de transporte. No governo parei a política por 4 anos, fiquei 2 anos no governo da Telma, que coincide com a queda do leste europeu, aquilo me deu uma confusão, eu já estava no PT, entrei num debate, num desgaste dentro do PT por isso, porque não me cabia as pessoas aplaudindo aquilo que estava acontecendo, né? Minha cultura não perdia, fiquei 2 anos afastado, retornei no governo do Davi com o Marco Antônio, na Secretaria de Cultura. Terminado o governo do Davi, fui trabalhar com o Davi no projeto Qualis, em São Paulo, né, dirigindo uma ONG que tinha como objetivo ser um braço, vamos dizer, mais informal, né, do projeto Qualis. Tive um problema no coração, isso me fez ir para Florianópolis, né? Ali no meu currículo diz o que eu fiz lá. Retornei para Santos, na época da crise do PT, ajudamos a reorganizar o PT, e depois fui para São Paulo. Hoje eu sou assessor especial da bancada do PT na Assembleia Legislativa, tratando da área da cultura, junto com o deputado Vicente Cândido. Mas tem um detalhe da história que eu acho que é legal falar, né? Nós fizemos uma grande, depois do Justo eleito prefeito, nós fizemos uma grande disputa interna dentro do PMDB. Fundamos uma coisa chamada Grupo Domus, que foi um escritório que nós alugamos ali na Costa, né, do qual participava o Betão, né, eu, o Omar Raino, esse grande empresário, né, da cidade, o vereador Silvino, bom, o Alcindo. Era um grupo que resolveu influir na cidade, né? Não era, eu já não estava mais no PCB, tinha rachado. Esse local era onde funcionava o nosso jornal legal, que era a Voz da Unidade, aqui em Santos. Então, como estava na minha responsabilidade, nós continuamos fazendo esse trabalho, né? E esse movimento, né, que foi de um grande combate ao justo, né, o de disputa de pensamento, né, com o justo nas políticas públicas para o município, na forma autoritária de gestão, né, criou um caldo para se formar um movimento com uma tendência suprapartidária, buscando propostas e luta, tá certo? Para um programa de desenvolvimento da cidade, né? Isso se batizou depois com o nome de Movimento MUP. O que era mesmo, Beto? Movimento de Unidade Progressista. O Movimento de Unidade Progressista, uma coisa. Começou a ter participação de diversos setores, né? Quando rachamos o PCB, nós formamos 2 blocos desse racha aqui em Santos. Um foi ao PT, né? O Alcindo foi para o PT, uma parte da base estudantil foi para o PT, a outra parte foi fundar em Santos o PSB, né? Do qual foi o pessoal dos petroleiros, uma parte dos estivadores, uma parte dos professores, o professor Reinaldo Martins, que foi vereador de Santos, hoje é suplente, assessor do Fausto, né? Com base nesses instrumentos e nesse debate do MUP, a gente conseguiu começar a construir um bloco social, entendeu? Em alternativa àquela aliança da direita em Santos que estava com o Justo, né? Num primeiro momento, nesse bloco, estava o deputado Rubens Lara, né, que também estava saindo do MDB e estava a caminho do PSB, né? Tanto é que nós atrasamos a convenção do PSB esperando a adesão do Lara e tal.
Naquele mesmo momento, Mário Cova, Fernando Henrique criam o PSB. E aí o Lara sai, não entra no PSB e vai fundar o PSDB. Né? E esse bloco História, então, que com Lara, a gente começou a construir que vem desde a campanha do Lara, junta com o pessoal da Telma, e começamos a construir um bloco social, junto com alguns sindicatos, para disputar um programa na cidade. Né? E, em nível partidário, a gente resolveu essa coisa, com parte nossa que estava no PT e outra parte no PMDB, começar a construir a UDP, a Unidade Democrática Popular, né, com uma chapa que era a Telma, para prefeito, e o PSB resolveu que seria o Reinaldo Martins o candidato a vice. Isso criou um problema dentro do PT, porque o PT queria o Sérgio Sérvulo da Cunha. Né? E o PSB tirou como resolução que era o Reinaldo. E o PSB não queria interferência. Né? Aí ficou esse impasse, né? Aí eu chamei o Altino, falei, Altino, que era presidente do PT, nós temos que montar um circo, né, para resolver esse impasse. Né? Eu acho que o circo que montar é o seguinte, vocês têm que aprovar o Reinaldo. E eu faço um acordo com eles, para o Reinaldo depois sai e apresenta o Sérgio. Pô, mas isso não aconteceu, cara, vocês têm que confiar. Então foi feita a convenção, né, do PSB que escolheu o professor Reinaldo Martins e o PT a Telma para fazer a coligação. Mas tudo no telefone para ver se aquilo ia acontecer mesmo. Né? Então vivemos um momento de suspense nisso, porque ficou uma conversa minha com o Altino, lógico que eu tinha acordado isso com uma parte do PSB, uma das pessoas muito importantes para essa construção foi o Benedito Furtado, tá certo? Que era dirigente do PSB e foi eleito depois candidato a vereador. Né? É aí que a gente consagra a grande vitória política, que foi a eleição da Telma, tendo o Sérgio Sérvulo como vice. Né? E acho que agora é a história recente de Santos, mas isso é um detalhe que é muito interessante, que foi a armação, o desgaste, entendeu, para fazer os partidos aceitarem, eram os dois nomes mais representativos. Essa chapa depois teve apoio de uma parte relevante do PSDB, né? E governamos a cidade naqueles anos, todo mundo sabe. Só para poder essa história que não é uma coisa que a Telma chegou assim, você entendeu? Porque hoje uma das grandes dificuldades que tem a Telma e a esquerda de ter um projeto é ter perdido esta unidade. Né? Porque a Telma conseguiu aquela expressão porque foi articulada uma... Vifo conseguiu ser reeleito, lógico, o prestígio da administração Telma, mas também porque manteve isso. Vocês lembram que no governo do Davi, o PSDB participou. Né? Então, eu acho que o grande desafio é conseguir reconstruir um pouco essa base social. Então. Isso aí, né? Então, em nome da Fundação Arquivo de Memória de Santos, da Unimonte, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu me perdi muito.